E estamos de volta aqui nos estúdios da TV Transamérica. E hoje uma novidade surpreendente, super legal, super bacana. Eu estou aqui ao lado já de duas feras dos videogames e a partir de agora, todas as semanas, eu quero que você seja o nosso convidado, até para compartilhar e também para curtir com a gente aqui uma página da nossa revista, do Magazine Revista, que é justamente o Planeta Games. Roda a vinheta. Pode vir. Para quem é aficionado por videogame, assim como eu e esses dois rapazes aqui, posso chamar de rapazes? Usa o microfone aí pra gente, tá aí? Pois não, é muito legal estar aqui falando um pouquinho de videogame, a gente trouxe duas feras e duas feras também dos videogames aqui. E antes de começar, antes de a gente falar um pouquinho aqui o que é o Planeta Games, eu quero saber um pouquinho de vocês, né? Quero saber um pouquinho aqui do Márcio, que está aqui do meu lado, e também do Jean. Vou começar com o Jean que detém a marca Planeta Games também, e agora está aqui na TV Transamérica. Jean, conta um pouco da tua história e qual que é a tua satisfação de estar aqui com a gente também na programação da TV Transamérica. Tudo bom, Gustavo? É um prazer, né? Porque a gente trabalha com isso há 20 anos já, né? Lá na Planeta Games. E tem você aí também como nosso amigo aí, nosso companheiro. Também sei que você tem a sua coleção pessoal lá, né? Sua coleção de games antigos, tudo, e os clássicos aí. E então aí viemos trazer umas curiosidades, umas novidades aí para o pessoal de casa, para você aí também. Muita coisa que muita gente não sabe, né? E ficou em escondido, em oculto, né? E viemos trazer essa curiosidade porque eu sei que o pessoal vai gostar, vai achar bem bacana. São bastante novidade. Tem muita gente, muito pai que vai lembrar dessa época. Tem muita criança, muita garotada em casa que não conhece, mas vai gostar também de saber. E é legal que tem os emuladores, então as crianças aí que nos assistem, os jovens, os adolescentes vão ter a oportunidade de estar jogando com a gente, quem sabe, a gente de repente dando umas dicas aí dessa novidade toda. Sim. E aí, Márcio, e você? Conta um pouco da tua história também. Bom, eu comecei a trabalhar, no caso, junto com o Jean, e a gente começou a juntar todas as nossas informações, trabalhar tudo que a gente possa fazer em relação à parte de games, à parte de tecnologia e à parte dessas máquinas maravilhosas que hoje compõem, né, o nosso meio do dia a dia, né? Então, quem não está junto com o mundo nos games, também tem os games nos celulares. Hoje, né, em todas as mídias tem um game. Então, a gente veio trazer a história e a atual, né? O que aconteceu e o que está para frente, o que vai vir para o futuro. No episódio de hoje, início da programação aqui na TV Transamérica da Planet Games, o que vocês prepararam para a gente? O que a gente vai tratar hoje aqui? Eu já estou vendo duas máquinas que fizeram a história do videogame, né? E é recente também, se for pensar, né? Será que é recente? Estou com 40 anos, achando que tudo é recente ainda. Mas já tem praticamente 40 anos também, né, o videogame. Pois é, Atari, Gustavo. pelo menos. A Atari, ela surgiu em 77, né? É uma empresa norte-americana e veio para o Brasil em 83. Então, daí que começou, né? São dois clássicos na área de videogames e essa empresa de videogames, ela é muito rica mundialmente, né? Em termos de eletrônicos, tudo. É uma empresa, assim... O índice, se você fizer uma pesquisa na área de eletrônico, o que mais sai é na área de videogames. Tecnologia, jogos avançados, né? É uma área que ela não tende a parar, ela tende só a progredir e sempre tem novidades, né? Tecnologias e agora com esses óculos virtual também, né? E a gente veio falar sobre essas duas máquinas, como você mesmo falou. Aqui, no caso, a gente trouxe, então, são dois aparelhos, no caso, um Atari, e esse, por um acaso, esse é um Atari Polivox. Esse é o Atari que, na época, ele foi considerado, a Polivox teve o direito de uso, né, do nome Atari, e aí, no caso, foi o Atari da Atari. Fabricado aqui no Brasil. Fabricado no Brasil, por conta que, na época, tinha o panorama político, não podia trazer outros equipamentos, então, quem se sobressaiu? Então, foi a Atari e a Odyssey. Tá? Mas antes de existir esse mundo, existia o telejogo, que é esse daqui, que é o famoso paredão. É esse daqui que, no caso, fez bastante história antes desses aqui. Você tem jogo para mostrar pra gente? Acho que é do telejogo do Odyssey, né? Esse daqui, no caso, eu vou mostrar para vocês. Vamos chegar nós aqui, ó. Enquanto isso, o Márcio prepara pra gente aí alguma novidade para você nesse telão que ele está aqui. Estamos estreando o telão, ainda sabendo aprender aqui, falta uma luz aqui ainda. Nós estamos chegando lá, sabe? E você nos acompanha junto. Esse aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é, no caso,
uma TV de tubo, que muitas já conheceram nas casas dos avós, nas TVs antigas, que se usava uma película na frente do telão, do tubo, no caso, e com aquela estática se segurava. Então, e dava um colorido, porque antes era preto e branco, né? Começou preto e branco tudo, né? E só com esse movimento que havia só tinha esse tipo de movimento, para cima e para baixo, e esse tipo de situação aqui. Essa é a primeira história do videogame foi contada, o primeiro contato. Isso aqui é o primeiro contato do ser humano com a tela em si. São 2 controlezinhos, para cima e para baixo, e disparando ali. Prepara para a gente lá o próximo vídeo? O próximo aqui. Já. E hoje a gente sabe aqui que a Atari, né, o Telejogo, a Odyssey e todas essas grandes marcas, elas fizeram a história, fazem a história, mas ainda tem um mercado muito forte desse trabalho aqui, que são os colecionadores, como você falou no começo do programa. Como é que funciona esse mercado assim? Tem que ter qualidade ou compra-se, tem que estar funcionando? Como é que funciona isso aí? Pois é, Gustavo, como você mesmo falou, tem bastante gente, né, bastante colecionadores, né? Não é fácil achar alguns dos aparelhos da época, né? E ainda mais com a qualidade, né? Com intacto, com perfeição e funcionando, né? Então são videogames que supervalorizaram, né? Você achar um hoje em bom estado, ele pegou preço, pegou valor. Os próprios cartuchos, né? Não tem uma facilidade de se encontrar. Então eu sou colecionador também, né? A gente lá na Planeta Games também temos os cartuchos para venda e para o pessoal dar uma olhadinha. Ele tem um desafio para você que está em casa, não é isso? Também um convite para você que está em casa, para você entrar no nosso canal aqui e também trazer o seu videogame. Nós vamos filmar na sua casa o videogame, essas relíquias todas aí, para fazer parte da nossa história. A ideia nossa mesmo é caçar mesmo os grandes clássicos, né? E isso é uma propaganda da Atari, é isso? Isso mesmo, isso é uma propaganda da Atari antigo, que isso, o que visava, né? Era a questão da família, a família está junto, todos, né? O pai, a mãe, a criança e até mesmo o pet. O pet jogando, o cachorro que está jogando. Então, é um momento onde a família está junto também. E o que mais você trouxe para nós aqui? Além da Atari, temos a Odyssey. Aí eu trouxe, no caso, nós trouxemos as informações do Odyssey. Que o Odyssey, ele teve... O que era o Odyssey? Ele teve esse contexto de época, que era um objeto, uma pessoa que, no caso, veio materializada, trazendo ali o videogame, trazendo o equipamento. O Odyssey ele é anterior ao Atari? Não, o Odyssey ele veio da Philips. Então foi assim. Quem fez a marca foi a Magnavox, que era da Philips. Só que a Philips, na época, ela tinha uma situação assim. A Philips tinha fábricas no Brasil e o panorama político que se chamava reserva de mercado não deixava vir produtos externos para o Brasil. Como a fábrica tinha aqui, a Philips tinha a fábrica aqui, era a dona da Magnavox, o que ela fez? Nossa, vou fabricar aqui o Odyssey. Já tinha um Odyssey lá fora. Mas aí o que ele era? O Odyssey 2. Chegou no Brasil, virou o Odyssey 1. Opa, vamos bater de frente com o Atari. Então foi o Atari em si, os clones, 83, 84. E o Odyssey nessa época também. E o Odyssey, tudo dentro dessa época, né? Tudo essa dentro seria desse a primeira geração da história do videogame, né? Isso. Nós estamos em qual geração agora? A última agora é o PlayStation 4, né? É um aparelho, assim, em termos de tecnologia, ele bem avançado, né? É concorrente do Xbox One da Microsoft, né? Então são os dois, no momento, os dois mais avançados. Tanto mas eu me lembro que eles falavam, acho que era quinta, sexta geração, não tem uma denominação assim? Não. Há rumores, lenda de protótipos, né? Mas nada ainda à venda ou que a empresa tenha dito, né? Tanto que esses óculos que estão saindo, que você não usa mais o controle, Gustavo, você só direciona ele com o seu movimento. Né? Essa aqui seria a nova tecnologia, né? Que é possível nesses aparelhos, né? E na época da Atari teve os clássicos também, né? Os queridinhos lá, o River Raid, né? Teve o Space Invaders, né? Que acredito que você deve ter um lá também, né? O Hero também foi famoso. O Pac-Man, né? É Pac-Man, não sei o que fala agora, Pois é, o pessoal chamava de Come-Come, né? Mas não deixa de ser o Pac-Man, porque ele saiu anteriormente. O Come-Come é de outro videogame, é isso? Isso, o apelido do Pac-Man virou Come-Come, só que na época, o próprio Pac-Man tomou o nome de Come-Come, que era o nome do jogo do Odyssey. Tá? Esse, no caso, que está aparecendo aqui na tela, esse daqui era uma propaganda da época do
River Raid, tá? Sim. Por quê? Porque tinha aquele contexto de Guerra Fria, aquele contexto de guerra, e teve toda essa ideia, né? Uhum. E a gente trouxe algumas curiosidades também, Gustavo. Não sei se você sabia, teve momentos bons da Atari e teve momentos complicados também na área de cartuchos, né? Eles lançaram, como o River Raid e o Space Invaders, fizeram muito sucesso, venda, né? Mas teve jogos que não fizeram sucesso. Por exemplo, teve o jogo do ET. Eles lançaram algumas cópias. Esse aqui é o Space Invaders. Esse aqui é um. Né? Nossa, esse é famoso. E tem uma curiosidade sobre ele muito bacana. Esse aqui é a propaganda do Space Invaders. Essa era a propaganda da época do Space Invaders. Entendi. Essa curiosidade do jogo do ET, Gustavo, deu tão errado que foi chamado Game Over da Atari, né? Deu tão errado esse cartucho que eles chegaram a enterrar num deserto no México. E centenas e milhares de fitas, né? Chegaram, a gente... Estados Unidos e o mundo inteiro essa fita. Isso, a gente fez pesquisas, né, sobre esse assunto, né? E localizamos essa curiosidade, né? Que muita gente não sabe. Hoje é uma realidade essa fita, né? Isso, então olha só, isso daqui foi uma pessoa que estava lá na escavação, tá, em Álamo Gordo, lá no México. É recente a escavação recente, aqui, né? Em 2014. 2014. Dizer, então teve vários, repara que tem vários cartuchos ali e bem no finalzinho da filmagem tá lá enterrado ali um cartucho da Atari, mas intacto, enterrado. Que é o do ET. Do ET. O que eu soube é que a Atari quis lançar essa fita do ET próximo ao lançamento do ET no cinema. E tinha um pouco tempo para fazer a fita funcionar para o lançamento para o Natal. Essa coisa de o comércio a toda a prova, né? A venda a qualquer maneira. E daí criaram e não teve tempo de terminar o jogo. E o jogo saiu como saiu nas prateleiras. E foi um fracasso completo. Saiu um fracasso. Se olhar aqui agora, por exemplo, ele está ali no meio do lixo, está fazendo, tá focalizando, e daqui a pouco vai passar aqui uns escavadores. Quando olhar, olha aquele, ó. Um joguinho do ET. Então, foi realmente esse fracasso. A gente pegou até essa filmagem de alguém que estava próximo lá. Tem mais curiosidade pra gente? Temos estamos sim. ao vivo na TV Transamérica. Se você quer participar com a gente, escreve aqui embaixo no Facebook, participe conosco. Nós queremos encontrar o seu videogame, filmar na sua casa, ver se funciona esse videogame, essas relíquias que a gente está buscando, Atari, Odyssey, Telejogo. Acabamos de passar agora o Space Invaders, e a Coca contratou a Atari para poder fazer a substituição. A Coca ou a Pepsi? A Pepsi. Não, a Coca contratou a Atari para fazer a alteração do jogo Space Invaders, que ao invés dos monstrinhos, dos monstrinhos aqui, é uma garrafa de Coca dando tiro nas letras. Nas letras da Pepsi, a Coca-Cola. E o logotipo aqui da Pepsi aqui. Pra você. Que legal como curiosidade, também teve uma empresa de fast food, Gustavo, que também, na época, junto com a Atari, chegaram a tentar lançar o cartucho da Atari, né? E tinha os alienígenas que comiam a letra do fast food. Mas você vai perceber já. Só lançaram 2 cópias desse cartucho. A gente fala muito de empreendedorismo aqui no programa Show Magazine TV, e você veja aqui a briga acirrada do que é o marketing, do que é essa briga toda. Então, essa é uma curiosidade fantástica, eu nunca tinha visto isso aí na vida. Então, isso só teve 2 cópias, tá? Então, só esse videozinho aqui, que no caso, com essas informações, para poder mostrar como é que funciona esse tipo de marketing. Ele me lembrou o Mary Postman, lembra do carteiro, aquele joguinho da Atari também, né? Que é bem divertido também. Aqui no caso, eu tenho uma curiosidade aqui no caso em relação... Qual é a curiosidade aqui, pessoal? Fica ligado. Que é olha, agora mais. Quem imagina que o Mario Bros só tem para Nintendo, esse é uma propaganda do Mario Bros pro Atari? Poxa vida. E, então, antes da Nintendo, já estava com a Atari? Já tinha. Então, já existia o Mario Bros, para quem imagina quem são os game maníacos que só imaginam. Olha, só tem o Mario Bros para Nintendo. E ele nasceu na Atari ali. E estava ali junto na época, olha lá. E já com a tartaruguinha, com todos os elementos da Nintendo. Essas são as curiosidades do Planeta Games. O Space Invaders, Gustavo, ele também saiu para o Super Nintendo. Também, né? Teve o cartucho lançado pela própria empresa, né? Que era da Atari, e depois para o Super Nintendo. O Space Invaders da Super Nintendo. Tem para Super Nintendo. Houve essa migração, né? E a Atari até hoje, eu não sei como é que está, mas eu me lembro que recentemente ela também estava preocupada em fazer jogos também, já que a parte de consoles também ela também perdeu quando ela fez aquele lançamento desastroso da Jaguar.
né? Isso. Que é um Olha, console que não deu certo da terceira geração. Interessante. Esse é o jogo do Kisuko. O jogo Kisuko, que o tema era assim. É o Koei, que é a jarrinha Kisuko, contra os monstrinhos da sede. Então, ele que tinha esse tema do joguinho aqui do Kisuko. Só que teve um porém. Por conta de jogo da ração purina, jogo que também é um jogo que existiu, né? Da purina. O jogo, e assim, começou a haver digamos assim, uma desclassificação em relação à qualidade, porque começaram a fazer jogos mal feitos, com temas sem nexo. Então, começou a cair o interesse aos jogos de videogame. E aí começou também uma época que começou os computadores a terem o primeiro levante com os primeiros computadores pessoais, que também tinham jogos. Então, quem ia fazer um investimento para o videogame na época, poxa, por que eu não posso ter um computador que também podia ter um... Que é o caso do MSX Expert, da Microsoft, entre outros tantos videogames, tantos computadores que fizeram também essa mescla. E hoje tem muito PC gamer, que a gente chama também, né? E que emulam os jogos de videogame, e existe até um nicho muito especial de pessoas que jogam somente nos computadores e que não migram para os consoles. E tem essa divergência justamente por causa do controle. E o controle passou por transformações fantásticas, né, Jean? Né? De um botão, né? Sim, e um comando. Todo o trabalho organométrico ali, no caso, em relação ao manuseio. Né? E essa que é justamente essa grande justificativa para quem é fã de PC Gamer. Porque você tem um teclado todo à tua disposição, diversos comandos e uma jogabilidade, né? Porque o jogo é imersão, justamente, né? E você tem essa imersão mais com... Eu sou mais fã dos consoles, né? Sou mais fã dos videogames, da parte estrutural e física deles. Eu sou fã já dos arcades. Eu gosto de máquina com telão e controle de mão. Eu gosto desse tipo de modelo. Muita gente, né, Gustavo, tem esses PC gamers em casa, maravilhosos, né? Ótimas, excelentes placas de vídeo, mas querem voltar para a era retrô, né? Que não, todo mundo diz, né, que não é a mesma coisa, né? Você jogar no controle, né, do Super Nintendo, no controle da Atari, que você pode ter o emulador nessas suas máquinas, mas o pessoal voltou, por isso que essa era retrô está muito forte hoje. E que é um trabalho que você sempre desenvolveu, né, Jean? Essa questão de resgatar isso, e sempre na tua loja, sempre você trouxe os videogames de uma forma retrô. Você tem diversos videogames lá, diversos consoles. O que você tem lá? Atari, Odyssey, Super Nintendo, Nintendo 64? O Nintendo 8 bits, né, o Master System, né, da Sega, o Mega Drive... O Sega CD, né? O Saturno, todo o GameCube, né? Todos esses games aí a gente também trabalha, né, nessa área, né? E hoje, o que você imagina, por exemplo? A gente sabe que, por exemplo, na era do videogame, né, tem lançamentos novos. Agora acabou de sair do PlayStation 4, Ace Combat 7, que é um jogo fantástico para quem gosta de emulador de avião e que tem uma série de possibilidades no jogo. E daí a gente vê lá, se a gente for falar, mas jogos de nave, por exemplo, né? Nós temos aí milhares de jogos, né? Todo esse resgate hoje que se faz, será que existe espaço para voltar lá? Existe, eu vou falar de jogabilidade ou então de prazer. Qual é o prazer hoje de você jogar um jogo desse Combat 7 e você jogar um R-Type, por exemplo, assim? Você acha que tem... o prazer é o mesmo, já? O Ace Combat 7, a parte de simulador dele, que é excelente, né, Gustavo? A sensação, né, virtual de você estar pilotando uma nave daquela, né? Que com seus comandos, com seus armamentos, né? Você tem pouso, você tem que decolar, você tem que abastecer. Você tem todo esse cuidado no jogo, né? Inclusive com o aparato do óculos também, que é uma novidade já nesse Combat 7. Você pode usar o óculos do PlayStation. Só que também existe uma questão do resgate em relação aos retrôs, por conta de que o menino estava em casa e de repente viu o tio falando com outro tio, que passava madrugadas lá jogando e vendo aqueles, jogando River Raid, jogando Hero, jogando Mon Patrol, jogando vários... Nossa, passei a madrugada, eu já fiz isso. Então, mas onde é que tem? Puxa lá do sótão, puxa lá do
porão, puxa de onde está lá e o menino que está interessado. Tanto que existem hoje versões de Raspberry Pi, que são mini computadores, já com esses emuladores para poder suprir essa necessidade também. Aí o mercado entendeu o que as pessoas estavam querendo e começaram a fazer as versões retrô. Aí tem a versão retrô do Atari, versão retrô do Nintendo e assim por diante. Você traz essa versão no próximo programa? Sim, com certeza. Então tá bom. Queria agradecer imensamente vocês aqui. Muito obrigado. A gente fica agradecido você de casa também participar aqui no Planeta Games. E a gente volta no próximo episódio, é isso, Jean? Sim, com certeza, com novidades, aí, outros aparelhos, né? E mais curiosidades aí também para vocês. Aí. Obrigado, Jean. Márcio, muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Estamos aqui e aí, no caso, próximo programa a gente vai estar junto aí. Com certeza. Pessoal, espero que vocês tenham gostado e a gente volta já aqui, ao vivo, TV Transamérica. Um instante só.